Oi, amoras! A gente vai estar pintando esse risquinho aqui, que é o último risco da apostila de número 4, tá? Se eu não me engano, esse aqui é o risco 7. Ele tem esse bule lindo aqui em inox, né? Mais voltado pro inox, pro alumínio. Tem essa travessinha com pão de queijo e uma tábua com receita. Lembrando, gente, que a gente não precisa estar riscando essa receita aqui, tá? Essa receita, eu adicionei ela usando um stencil de receita que eu tenho. Mas se você não tiver um extenso com receita, você pode escrever uma frase tipo bom dia, qualquer frase relacionada a café da manhã, tá bom? Ou então você também pode deixar ela sem colocar nada. Você pode colocar um extenso que tem mais algum detalhe. Você pode escrever frase usando o extenso que você tem, pode escrever uma mensagem, de repente um poema, qualquer coisa desse gênero, tá bom? Ou você pode estar escrevendo a receita com o pincelzinho também, que funciona super bem, tá? Então vamos lá? Vamos trabalhar? Como eu sempre começo, eu começo pelo fundo, tá bom? E pelo fundo aí a gente precisa de um pincel pituá. Eu tô aqui hoje com o da Condor 462, número 4. Mas pode ser os da Castelo também, não faz diferença, tá bom? Vou precisar também de um pouquinho do diluente ou do clareador, tá? Eu vou estar usando o clareador aqui. Vou usar a cor cinza claro e também vou usar o verde kiwi, tá? E também vou estar usando um pouco do verde seco para intensificar aqui, tá? Então, eu começo primeiro nessas partes aqui, ó, no fundo, tá? Vamos começar pelo fundo primeiro, depois eu faço o chão, ó. Eu venho passando o clareador, ó, aqui entre esses elementos. Primeiro, eu vou passar só em volta aqui para não secar. Depois disso, eu venho trabalhando com o verde. Com o verde kiwi, tá? Ó, só um pouquinho de tinta. Venho no pratinho, ó, bato todo o excesso, tá? E eu venho distribuindo aqui, ó, abaixo do bico. Próximo do desenho, eu chego bem próximo pra ficar tudo bem muito preenchido. Quando eu vou afastando do desenho, eu venho com o movimento circular, com a mão muito leve para que fique um esfumado nessa borda. A tinta, ela vai acabando e ela vai suavizando, ó. Desta forma, vai ficar um degradê, tá? Então, próximo do objeto, a cor vai ficar mais intenso. Quando eu vou afastando, essa cor, ela vai suavizando, tá? Volto no pratinho, recarrego as cerdas novamente com mais um pouco de tinta. Venho aqui, ó, onde eu coloquei o clareador e adiciono. E dessa forma eu vou trabalhando, sempre lembrando que próximo do objeto a cor fica mais intensa. E quando você vai afastando do objeto, o tom vai suavizando, tá? Na parte de cima aqui, ó, com a mão bem leve, somente com a sujeirinha que tem no pratinho e no meu pincel, eu venho descarregando essa tinta. Se você não tiver o verde kiwi, pode estar fazendo com o verde glacial, tá? Pode estar substituindo com o verde glacial, não, gente. É azul glacial ou azul glacial. Aqui, ó, gente, é verde glacial mesmo, tá? Ou azul bebê, um tom mais clarinho, ou verde bebê, de repente, tá? O importante é você fazer aí a sua pintura. Nessa parte de baixo aqui, ó, abaixo da alça, eu vou deixar a cor mais intensa. Por quê? Porque a gente tem elementos na parte de baixo e elementos na parte de cima. Então, isso faria com que aqui tivesse uma tonalidade um pouco mais intensa, tá? Uma sombra um pouco mais carregada, não precisa ser muito, ó, né? São vários elementos juntos. Ó, aqui pra subir, ó, próximo da tábua, eu venho só até aqui assim, ó, descarrego a sujeirinha que tá no meu pincel e eu já paro,
tá? Agora, vamos continuar lá do outro lado. Ó. Aqui nessa lateral, ó, só se for sujeirinha, mas não é nem necessário você tá colocando. Onde a gente vai tá colocando, vai ser aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Tá? Deixa eu só ver se a câmera tá pegando aqui, ó. Nessa parte de baixo, eu vou adicionar próximo à tábua, puxo pra cima um pouco, ó, e venho trabalhando essa borda aqui, ó, pra ficar bem esfumada, tá? Vou trabalhar um pouquinho aqui também. Agora, a gente vai estar trabalhando aqui um pouco de profundidade com um tom de verde, tá? O verde que eu vou estar usando aqui vai ser o verde seco, tá? Se por acaso você for fazer com o glacial, você também pode usar o verde seco ou o verde pinheiro, tá? Pra tá fazendo esse fundo, ó. Uso o pincel pra mesclar tudo muito bem. E agora, a gente vai vir pra parte que eu chamo de chão. Não precisa lavar o seu pincel, tá bom? Se você colocá-lo na água, ele vai pegar muita tinta, muita água, e depois pode manchar quando você colocar a tinta, tá? O processo da parte do chão é a mesma coisa, porém a pincelada ela vai ter um formato diferente, tá? Então, eu vou fazer com o pincel chato, vou fazer a profundidade do fundo pra gente vir fazendo o chão, tá? Então, com verde seco, ó, peguei um pincel da Castelo C522. Os meus pincéis são todos comprados com a Flávia Artesã, uma parceira aqui do canal. Se você estiver precisando de pincel, o contato da Flávia vai estar passando aqui, tá? Na descrição, vai estar na descrição, e todos os meus vídeos eu deixo disponível o contato dela. Ou pode entrar em contato comigo também, que eu passo o contato dela. Ela envia para todo o país, tem várias marcas, modelos, e tem um kitzinho lá que leva o meu nome se você quiser trabalhar com os pincéis que eu utilizo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu venho aqui primeiro nessa parte de baixo, ó. Tá? Movimento bem o meu pincel pra unir esse tom, e eu venho marcando, gente, essa parte de baixo aqui, ó. Tá? E eu puxo um pouquinho pra fora, ó. Subindo aqui, ó, nessa lateral, tá? Bem pouquinho mesmo, ó. Venho no cantinho, os cantinhos sempre tem um pouquinho de cor a mais. Ó. Trabalho, vou esfumando as bordas. Ó, aqui eu coloquei um pouco demais, peguei muita tinta no pincel, então já vou distribuir aqui em vários locais. Lembrando que o meu tecido aqui ainda tá úmido por causa do clareador, tá? Por isso que eu gosto de usar o clareador pra me ajudar a esfumar melhor essa tinta. Ó, aqui eu vou pegar uma isquinha de nada, ó. Trabalho ali na parte de cima. Venho aqui, ó, com um pouco mais de tinta na parte abaixo do bico, ó. Gente, fala pra mim, é um bule ou uma chaleira? O que vocês acham? Ó, na parte de baixo, eu faço a linha, tá? E aí, a pincelada, ela é na horizontal. Na vertical, na horizontal, gente, desculpa. Ó, aqui eu dou mais profundidade, então é questão também de observação, tá? Sempre pegando pouca tinta, que assim você não corre risco de errar aí na quantidade de tinta, tá? Agora, do outro lado aqui, ó, desse outro lado, bem no cantinho aqui, ó, eu vou estar colocando a profundidade aqui, puxando com a pincelada reta
horizontal. Dessa vez eu falei certo, né? Na horizontal aqui, ó. Tá? Puxo, ó, vou levando lá pra cima, dando aquela esfumada. Tá bom? Trabalhando essas cores aqui, tá? Eu não sei se a câmera pegou, mas eu coloquei aqui, ó, nesses cantinhos, na parte de baixo aqui e um pouco mais abaixo aqui, tá? Agora, a gente vai fazer essa parte do chão aqui, ó. Ó, pra parte do chão eu venho com o pituar, colocando um pouco do clareador. O clareador, gente, eu não coloco onde tem essas marcações, tá? Essas marcações são sombras que são projetadas pelo objeto. Então, eu coloco mais pra fora o clareador, um pouco mais pra fora, tá? Aqui na parte de baixo também, um pouco mais pra fora, não próximo do objeto, tá? Feito isso, eu vou vir com cinza claro, tá, ó. Vou lá no meu pratinho, vou bater pra tirar o excesso e eu venho aqui, ó, colocando um pouco desse cinza, ó. Ó, movimentando o pincel pra lá e pra cá. Ó, e eu deixo aquele espaço próximo do objeto sem colocar, sem adicionar, tá? Ó, trabalho aqui, essa região próxima aqui, eu vou trabalhar com movimento circular, tá? Porque eu quero bastante suavidade aqui nessa borda, ó. E o cinza claro é uma excelente opção para fazer fundo, gente. Muito gostoso de trabalhar com essa cor. Na parte de baixo, eu venho com a pincelada na horizontal, ó. Pra lá e pra cá, ó. E vou fazer isso até chegar aqui próximo da tábua, ó. Tá? Bem próximo da tábua, ó, vem colocando, ó. Tá? Ó, próximo aqui dessa, eu vou colocar, ó. Tá bom? Agora, a gente vai dar a profundidade, tá? Aí, você pode estar escolhendo aí vários tons para trabalhar nessa profundidade. Se você quiser continuar trabalhando com tons de cinza, você vai escolher aí um cinza mais escuro, tá? Eu não vou colocar cinza, por quê? Porque eu vou fazer esse jarro no tom de cinza, né? Então, eu vou estar colocando o sépia para dar um pouco de contraste, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, por esta borda. E eu faço da seguinte forma, ó. Pego o pincel 522, esse é o 12, né, da Castelo, ó. Venho bem próximo do objeto que eu tô trabalhando. Coloco a tinta, ó. E eu vou puxando na horizontal, ó. Faço o contorno da borda. E bem rápido eu puxo pra não marcar, pra não secar ali onde eu fiz o contorno, tá? Ó. Tá? Venho trabalhando bem essa borda aqui, ó, pra ela ficar bem suave. Ó, bem suave, tá? A borda. Próximo do objeto, a cor vai ficar bem mais intensa. Igual no fundo. E depois ele vai suavizando. Você vem com a mão leve, ó. Ó. Tá com a mão bem leve. Se você não tiver colocado o seu pituá na água, você pode usá-lo aqui, ó, pra ajudar a esfumar aqui, ó. Tá? Mas quando for dar a pincelada mesmo com o pituá, você puxa nessa direção. Tá bom? Certo? Agora, a gente vai estar fazendo essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Então, pra parte de baixo, a mesma coisa. Eu pego mais tinta de um lado só.
Venho bem próximo do objeto, ó, com a tinta voltado para onde eu quero colocar sombra, ó. Ó. E eu vou trabalhando a pincelada sempre também na horizontal aqui, ó. Tá? Puxa aqui um pouquinho, ó. Venho jogando esse sépia pra cima do cinza que a gente já adicionou aqui, ó. Repare que o fato de eu não ter colocado o clareador próximo do objeto aqui, ó, fica com um tom mais escuro. Onde eu coloquei o clareador, ó, naturalmente ele já clareia o sépia, tá? Então, quando você quer mais profundidade, evita de colocar o sépia, o clareador naquele local. Assim, o sépia vai ficar com a cor mais intensa. Ah, mas eu quero suavizar essa borda, então você coloca o clareador só na borda, porque o sépia ele vai ficar com um tom mais clarinho, tá bom? O clareador, muitas das vezes, a gente usa ele com a função de deixar o tecido úmido para você trabalhar por mais tempo naquele local. Porém, ele é próprio para clarear a tonalidade, para deixar mais suave aquela cor intensa, que às vezes a gente não quer uma tonalidade muito intensa, tá? Ó, tá bom? Aí, qualquer detalhe a gente vai voltar e retocar se achar necessário, certo? Agora, então, a gente vai começar pintando o bule, tá? Esse aqui, tá bom? Então, vamos preparar aí os pincéisinhos menores, porque tem algumas partezinhas que a gente precisa de pincéis bem menores, tá bom? Vamos começar de cima para baixo, fazendo parte por parte, para vocês não se perderem. Amoras, vamos trabalhar vários tons agora, tá? Pode abrir suas tintas aí que a gente vai precisar do branco, do preto, do cinza claro, do cinza e do cinza chumbo, tá? São os tons que a gente vai precisar aqui. Se não tiver o cinza chumbo, pode fazer aí com um pouco de preto e um pouquinho de branco pra ficar nessa tonalidade, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por essa parte aqui, tá? Então, eu peguei o pincel aqui, foi até o da Condor 421, que eu quero precisão aqui na hora de fazer aqui. Ele é mais, tem menos cerdas, me ajuda, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou preencher toda essa parte aqui com a tinta preta. Ó. Tem que preencher bem preenchido. Eu não falei pra vocês o tecido que eu tô usando. Eu tô usando um Estilotex, tá? Ó. Venho aqui bem na borda. Ó. Preenchi. Eu limpo o pincel para tirar o excesso de tinta. Como a minha tinta tá fresca, eu venho no branco. Pego um pouco de tinta branca, ó. E eu vou colocar aqui em cima do preto. Naturalmente, vai ficar um tom de cinza, tá? Venho aqui, ó, com o cantinho do pincel, pego mais um pouquinho do branco, ó, e eu vou vir aqui, ó, bem nessa lateralzinha e faço, ó. E eu vou fazer uma vírgula, ó. Ó, vou colocar mais tinta pra vocês poderem ver como fica. Aí, aqui, ó, eu vou passar algumas vezes, sem chegar até o final, tá, gente? Sem chegar até o final com essa tinta, ó. E fica um tom de cinza, tá? Vou limpar bem o meu pincel. E aqui, ó, é branco, ó. Observe aí, tem uma marcação, tá? Então, o branco eu vou adicionar nessa área. Geralmente, como você tá trabalhando com esses tons, o branco ele vai ficar um pouco cinza, mas depois a gente retoca pra cor ficar mais forte, tá?
Essa parte aqui, ó, a gente vai tá preenchendo ela, essa parte central, ó, com o cinza. Cinza claro. Tá bom? Ó, preencheu de cinza claro, eu venho com branco e eu vou preencher aqui, ó. Mas observe que tem algumas partes que vai ser colocada preta, tem uns quadradinhos de marcação, tá? Ó, vou vir com branco, ó, e eu vou jogar essa tinta pra cima do cinza. Ó, coloco o cinza lá, o branco lá na borda, venho pra cima do cinza claro, ó, e eu vou esfumando, ó. Tá? Depois eu vou dar uma retocada aí nesse branco, depois que secar, pra cor ficar mais intensa. Tá bom? Aí, aqui, ó, nessas partezinhas que tem, a gente vai tá colocando preto, tá? Então, eu venho aqui, ó, preto no pincel. Trabalha com um pincelzinho menor, tá, pessoal? Ó. Aqui eu coloco preto e aqui eu coloco preto, ó. Tá bom? Limpa o pincel, gente, que a sujeira que tá no meu pincel do preto, eu vou vir bem aqui embaixo, aqui, ó. Abaixo desse branco, ele não está tão branco agora, por quê? Porque a gente trabalhando com esses tons, o branco acaba não ficando branco. Mas depois a gente vai voltar, tá? Então, eu venho cá, vou sombrear um pouquinho essa bordinha aqui, ó. Tá? Aqui também, ó, na frente aqui, gente, ó, tem uma partezinha que fica preta. Tá? Vou lavar o meu pincel. Eu vou trabalhar agora com o cinza normal, cor de cinza mesmo. E eu vou vir aqui, ó, eu vou preencher essa borda, ó. Vou preencher toda essa borda, ó. Com cinza. Aqui, ó, ele vira para o outro lado. Ó. Fiz a borda. Eu vou pegar um pouquinho do preto com tinta de um lado só, tá? E eu vou fazer um contorno nessa borda com a tinta preta, ó. Minha tinta acabou, eu pego mais, coloco o pincel, ó, inclinado. Ó, e venho colocando um pouco de preto bem na borda.
Ó, aqui por dentro também coloca um pouquinho, tá? Na parte de baixo da borda, eu vou estar fazendo o seguinte, ó. Nessa região eu vou vir com branco. Aqui também, ó, eu venho com branco. Na parte central aqui, ó, eu vou vir com cinza, cinza chumbo, que é esse tom mais escuro, ó. Então, eu venho, ó, jogo pra cima do branco, ó, e eu esfumo a união dessas duas cores, ó. Tá? De cá vai ser o mesmo processo, ó. Eu venho com cinza da borda, ó, preenchendo. Aqui também a mesma coisa, ó. Coloco mais quantidade de tinta, ó, e eu levo pra cima do branco. Aí, eu limpo o pincel pra tirar totalmente o excesso. E eu vou trabalhar a junção aqui, ó. Deixando esse ponto de luz aqui, tá? De um lado e do outro, ó. Deixo esse pontinho de luz aí, tá? No meio aqui, ó, eu venho com um pouco do preto, ó, e eu vou escurecer um pouquinho. Ó, jogo até na parte de cima um pouquinho desse preto pra ficar mais escura a parte central, tá? Agora, a gente vai estar fazendo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, a gente começa preenchendo, ó. Vou preencher também aqui, ó, com esse sentido, ó, de descendo, até chegar aqui. Ó, aqui vai ter um quadradinho, é isso, ó? É um relevo. Tá? Mas como tá de lado a alça, ele aparece um pouco mais. Vou limpar o pincel. Vou pegar aí o branco, tá? E eu vou vir bem aqui, ó. Não tem uma linha aqui? Então, você vai colocar, ó, um branco, ó, e vai puxar, ó. Ó, e aí, você esfuma em cima, que é pra ficar cinza, tá? Não ficar branco, tá? Agora, nessa parte de baixo também, a gente vai preencher. Eu tô preenchendo, gente, pedaço por pedaço, pra vocês não se perderem, tá? Ó. Preenchi aqui. Mas eu sei que nesse ponto aqui, ó, eu venho com cinza, tá? Pode ser branco ou pode ser cinza. Coloco aqui. Vou preencher aqui, ó. Vou preencher aqui tudo descendo, ó. Trabalho bem aqui, ó. A borda, ó. Vou preencher isso aqui tudo, ó. Ó, preenche tudo. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Pode ser o cinza, pode ser o branco, tá? Com tinta de um lado só, ó. Eu vou subir uma linha até a lateral, ó. Ó, e puxo com o pincel de lado aqui, ó. Tá? De cima aqui, ó, eu venho com outra linha até chegar aqui nessa bordinha, ó. Tá? Marcando a lateral aí da borda. Aqui em cima, ó, eu vou voltar, ó, e vou retocar essa parte de cima aqui, ó. Esse quadradinho é tipo um relevo que tem, tá?
E aí, eu venho aqui, ó, e eu vou marcar uma profundidade que aqui tem, ó, porque essa profundidade aqui, ó, é onde, é como se fosse pra você segurar, colocar o dedo, tá? Certo? Vou aproveitar que eu tô com branco, ó, e eu vou vir bem nessa bordinha aqui, ó. E eu vou colocar um pouquinho do branco, que é pra iluminar aqui já, ó. Então, eu coloco, mas eu trabalho pra não ficar aquele branco muito evidente, tá? Muito evidente. Pronto, fizemos a alça. Agora, tem toda essa parte aqui que ela vai ser preta também, tá? Então, vamos lá. Vamos só preencher aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vai ser preto. Desse jeito, ó. E aqui também nessa linha, ó. Vai ser tudo preto. Aí, eu já vou mostrar pra vocês como separar essa parte aqui da alça, tá? Esse aqui é a sombra da alça. Ela fica bem escura. Ó. Tá bom? Limpo o pincel, vou lá no cinza, tá? E aqui eu vou diferenciar, ó. Ó, a alça, venho aqui assim, ó. Tá? Aqui, ó, eu vou puxar aqui pro ladinho, ó, um pouquinho também, ó. Bem pro cantinho. Dessa forma, tá? Observe aqui como fica, ó, para diferenciar aí a alça, pra, né, tirar a alça do local. Agora, a gente vai fazer o bico, pra depois a gente fazer essa parte aqui do corpo. Então, vamos lá, gente. Lavei o pincel, tá? Ó, essa parte aqui, ó, abaixo dessa linha, a gente vai começar abaixo da linha, tá? Com o branco, tá? Então, abaixo dessa linha vai subir branco, ó. Vai subir branco. Acima também dessa linha vai subir o branco, ó. Certo? Coloquei, eu vou vir com o cinza claro, tá? Então, eu coloco na parte de baixo aqui, ó, e aí eu venho jogando ele pra cima do branco que eu acabei de colocar. Sem tampar todo o branco, tá? Então, coloca metade do pincel no branco e a metade do pincel no tom escuro que a gente tá usando aqui, que é o cinza. Ó. Continuo subindo aqui com o cinza claro. Trabalhando a junção das duas tintas. Ó, eu coloco a tinta bem na parte de baixo, tá? Ó, trabalho a junção das duas tintas. Na parte de cima vai ser a mesma coisa. Próximo aqui, ó, eu coloco o cinza. Ó, trabalho a junção do branco com o cinza. Tá? Naquela parte de cima lá, ó, eu coloco tinta de um lado só. Eu venho com o cinza claro, pra ficar um pouquinho mais claro, tá? Limpo bem o meu pincel, que a gente vai trabalhar com preto agora. Com um pouquinho de preto, ó, eu vou marcar essa partezinha aqui do bico, ó. Tinta de um lado só do pincel. Após isso, eu vou vir preenchendo essa parte central aqui, ó, com preto, tá?
Ó, eu peguei a tinta e eu tô usando o pincel de lado pra tá fazendo. Mas se você quiser usar um pincelzinho menorzinho, também pode tá fazendo, ó. Venho preenchendo, ó. Tá, ó, limpo o pincel, se tiver muita tinta, pra correr o risco de você não sair muito fora, tá? Às vezes sai, tá, gente? Não tem jeito. Eu, particularmente, pra fazer linhas retas, eu sou uma negação. Não consigo, tá? Aí, vem essa parte aqui, ó. Observa no desenho. Essa parte aqui, ela continua preta, tá? Ela vai continuar preta. Depois a gente faz o restante aqui. Tá, ó. Limpei o meu pincel lá, mas ainda fica uma sujeirinha do estu escuro, né? Que foi o preto. Eu vou vir, vou colocar aqui na parte de baixo, ó, só pra dar um pouco de destaque, tá? Certo? Agora eu vou lavar o meu pincel, eu vou fazer essa parte de baixo aqui, ó. Vou tá fazendo essa parte de baixo. Então, pra essa parte de baixo, lavei o pincel, eu vou começar com branco. Então, eu vou colocar branco, ó, nessa área aqui, ó. Tá? Ó, deixei aqui sem preencher, tá? Vou preencher aqui e vou colocar branco bem aqui, ó. Tem uma linha, ó. E eu chego com esse branco bem próximo do pão de queijo aqui, ó. Certo? Vou lavar o pincel. Vou pegar o cinza. E venho aqui, ó. Pode ser o cinza ou cinza chumbo, tá? Dependendo do que você tem. Aqui, ó, coloco também, ó, o cinza. Ó. E aqui nessa partezinha também, ó, eu coloco um pouco do cinza, tá? Coloquei, eu vou limpar o pincel e eu vou vir, ó, na junção aqui do branco com o cinza e eu vou esfumar esse tom, ó. Com movimento de vai e vem, metade do pincel. Ó, passa aqui nessa parte de baixo, metade do pincel na tinta escura e metade na tinta mais clara, tá? As cerdas do pincel. Você vai mesclar no mesmo lugar até ficar mais... um degradê mais bonito de transição entre uma cor e outra, tá? Com o cinza chumbo, eu vou vir aqui, ó. Tá? Na parte de baixo, ó. Com cinza chumbo, tá? Aqui é bom secar pra gente intensificar. Depois que seca, você vai vir com preto, ó, e vai reforçar aqui, ó, tá? Justamente pra mostrar que essa parte aqui, ela está por baixo, ó. Então, reforço aqui, ó, levo pra lá. Próximo dos pães de queijo aqui, ó, ele vai fazer um pouco de sombra aqui, ó. Não precisa exagerar. Tá? Com um pouco de tinta preta, com o pincel em pé, ó. Eu faço essa parte de baixo, ó. Lavo o meu pincel. Vou pegar agora um pincel maior, porque a gente vai trabalhar essa parte do corpo. É uma área bem grande e que precisa de um pincel maior. Amoras, eu vou pegar um pouquinho no clareador. Pode ser clareador, pode ser diluente, tá? E eu vou passar aqui, ó. Nesse e nesse. São as partes que você vai ter mais clara. Aí você vai falar, como é que eu vou saber onde eu vou colocar? É só você observar, ó. Aqui tá iluminado, aqui tá iluminado. Então, essa parte central vai ficar iluminada. Aqui é a mesma coisa, ó.
tá? Viu que aqui tá escuro? Então, aqui você já sabe que vai ficar escuro, tá? Vou passar aqui um pouco na borda. Vou passar aqui onde eu vou colocar o branco. Por que que eu tô fazendo isso? Porque o branco, ele tende a ficar uma camada um pouco muito grossa, né? Muito espessa. E fica um pouco grosseiro. Então, o diluente ou o clareador, ele vai me ajudar aqui, deixar esse branco mais leve, tá? Sem ficar aquela crosta de tinta. Ó, com o branco, eu venho bem na parte aqui, ó. Tô usando o pincelzão pra me auxiliar, ó. Levo até lá em cima, mais próximo que você conseguir, ó. Invadir ali um pouquinho, mas depois é só corrigir com tom escuro. Ó. Trabalho essa cor até aqui embaixo, pego mais um pouquinho, ó, e eu vou trabalhar essa lateral aqui. Porém, eu vou precisar de um pincelzinho menor depois, pra me refazer essas bordas aqui bem feitinhas, tá? Venho aqui também desse lado, ó, vou colocar um pouco do branco. Mas eu ainda vou trabalhar outros tons. Aqui eu ainda vou trabalhar outros tons. Tá bom? Ó. Aqui eu vou caprichar no branco e depois que secar eu vou voltar e retocar principalmente essa parte aqui que tem que ficar branca. Eu vou lavar o meu pincel e secar muito bem pra gente começar a trabalhar com os tons escuros. Com o cinza chumbo, que é um cinza bem escuro, eu vou vir aqui, ó, nessa parte central, tá? Continuei com o pincel grande, mas é só pra me ajudar aqui a agilizar, ó. Tá? Vou subir com ele até quase lá em cima e aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. Tá? Coloquei, eu venho aqui também, ó, aqui e aqui, ó, com esse cinza, certo? Ó, tiro o excesso de tinta do pincel e a gente vai voltar pra esfumar, tá? Então, aqui, ó, a gente vai esfumar essa junção de cor aqui. Aqui é a mesma coisa que eu sempre falo. Tá? Pincel na cor, metade das cerdas na cor clara e metade nas cerdas escuras, ó. Ó, vou trabalhar. Aqui também a mesma coisa, ó. Trabalho, se manchar igual aqui, ó, esbarrou, clareou ali o preto, depois eu volto e retoco, tá? Ó, trabalho aqui. Tá? Com um pouquinho do preto, ó, eu vou vir na parte central, tá, gente? Só na parte central aqui, ó. Ó. Só na parte central. Vou limpar muito o meu pincel, porque o preto, ele é muito forte. Né, ó. O preto, ele é bem forte, ó. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincelzinho menor. Vou pegar aqui. Eu vou pegar o 10, tá? Vou pegar o 10 e eu vou começar aqui, ó. Com o cinza claro, eu vou vir bem aqui assim, ó. Nessa parte de cima, ó. Com cinza claro, desça até aqui assim, ó. Vou deixar um pequeno espaçozinho ali, ó. Tem uma parte ali que vai ter um negócio, uma coisa branquinha. Ó, aí eu pego o pincel. Ó, aqui, ó, vai ter uma linha branca. Por quê? É o reflexo que tá vindo do bico, tá? De cá também vai ser a mesma coisa, gente, ó. Tá? Mesma coisa, coloco, ó. O reflexo tá vindo. Tá? E aqui embaixo, ó, eu vou deixar mais iluminado só um pouco. Tá? Abaixo desse reflexo aí, ó, eu vou usar um pouquinho do cinza chumbo. Aqui, ó.
aqui. Eu vou ter que vir com o pincelzinho retocando os detalhes, tá? O pincel tá com a seda saindo um pouquinho, não tá muito legal. Tá? Aí vocês retoquem quando achar necessário com um pincelzinho menor pra ser mais preciso, ó. Tá bom? Com um pouquinho do preto, ó, eu vou vir aqui, ó. Com uma isca do preto, ó. Sombreio lá. Tá? Aqui, ó, cinza, porque aqui vai ter uma sombra. Eu acho que a parte mais chatinha é essa, que você tem que esfumar bastante, ó. Venho com cinza aqui, ó, vou trabalhando, movimentando o meu pincel, ó, descendo pra cima desse branco. Nessa parte de cima aqui, ó, vai ficar um tonzinho claro aqui, ó. Porque o preto, ele reflete, né, gente? Ele reflete muito. Vou esfumar. Na parte de baixo vai acontecer a mesma coisa, ó. Com cinza claro, ó, eu vou preencher essas partes aqui, ó. Tá? Puxo pra cima. Tá? Essa partezinha que ficou, eu vou colocar um pouco do branco aqui, ó. Tá? Agora eu volto, ó, arrumando aqui, que eu manchei, ó. Gente, é bom manter o desenho próximo de você, tá? Assim, toda vez que você tiver qualquer dúvida de onde colocar escuro, onde colocar isso, você tem o desenho para estar olhando, tá? Vou deixar também uma foto colorida lá no canal do Telegram, para você poder pegar, se você quiser pintar olhando a pintura, tá bom? Gente, desculpa. Minha garganta tá... A voz tá sumindo, tá? Ó, então a nossa base tá pronta. O que a gente precisa fazer agora é esperar secar pra gente voltar retocando todos os detalhes que a gente achar necessário, tá bom? E na segunda parte desse vídeo, a gente vai estar dando continuidade pintando a nossa placa, tá? A nossa tábua, na verdade, tá? Então, não se esquece de deixar o like. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação de toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. Se você quiser comprar esse risco e mais outras apostilas minhas, é só entrar em contato através do WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Essa aqui é a apostila 4 e custa R$20 apenas.